Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, internautas, sejam todos bem-vindos. Vou fazer uma experiência nova. As pessoas têm acompanhado na internet e muitas pessoas também não conseguem acompanhar ao vivo, né? Então hoje eu vou tentar fazer uma dinâmica diferente para facilitar quem nos assiste. Então vamos começar, Soninha, por favor? Então vou começar com um resumo da semana, pode passar o outro. Então vou sempre iniciar a semana falando um pouquinho das indicações. Eu fui procurado pelo pessoal aqui do centro, pessoal ali da Santana, alguns comerciantes. Nós temos já há algum tempo algumas lixeiras que o fornecedor colocou ali, óbvio, né, por uma solicitação da própria municipalidade, né, do município. E aí uma questão a gente precisa repensar. O meio ambiente, ele pode estar meio que prejudicado e até o deslocamento das pessoas. Então, essa semana eu fiz uma indicação para que a gente repense se de fato essas lixeiras elas são úteis da maneira como elas são utilizadas. A gente pode utilizar a metodologia de conscientização, não é? Que as escolas têm iniciado com as crianças, desde os projetos mais famosos, aí, como o projeto 5S, que busca a melhoria contínua, como um projeto de limpeza, não é? Então, a gente pode reutilizar, talvez, esse método de limpeza, não com essas lixeiras que acabam prejudicando um pouquinho do turismo, que eu vou falar daqui a pouco. Pode passar? Também, essa questão a gente precisa repensar. Existem métodos para que as calçadas sejam identificadas e rebaixadas para facilitar o acesso, a acessibilidade da pessoa com deficiência. Então, eu fiz um trabalho na semana passada, esse é só um exemplo, não é, para as pessoas conhecerem como que funciona a Câmara. Nós indicamos ao Executivo, o Executivo distribui os serviços para cada uma das secretarias. Então, é um exemplo de que cada um de nós, não é, como morador de Vinhedo, a gente pode, ao identificar uma dificuldade, ou indicar diretamente a prefeitura, mas nós, vereadores, o meu gabinete está aí totalmente disponível para que a gente melhore a cidade. Pode colocar também. Estive presente sexta-feira com o vereador Nil, vereadora Flávia, na reunião da RMC. A RMC, ela representa as câmaras da região metropolitana de Campinas, né? E é tão importante essa regularidade da reunião mensal para que a gente una forças para trazer soluções. Um exemplo, acredito que depois a vereadora Flávia vai falar mais do CRAUPET, não é? Foram dois temas principais ali. Eu vou me ater à palestra que foi ministrada pelo Edson Zilhão, se não me falha a memória. Ele falou um pouquinho sobre o MTU, não é? A empresa de transporte que regulariza a nossa região metropolitana. E dentro dos projetos que ele indicou e que Vinhedo deve ser contemplado, nós vamos fazer um trabalho em conjunto e eu vou convidar todos os vereadores para que juntos nós busquemos essa regularidade. Ele falou, por exemplo, do Projeto Ligado. O Projeto Ligado são as vans, quem vai para Campinas sempre, ali na Anhanguera, ou próximo ali ao shopping, a gente sempre vê uma van que ela faz esse transporte gratuitamente para pessoas com deficiência, crianças e jovens que estão na idade escolar. Eu conheço um caso aqui em Vinhedo, mais ou menos uns 4 anos atrás, nós encontramos uma menina em uma das entidades aqui do município, e aí a gente perguntou, como é que você vai estudar o ano que vem, né? Que série você passou? Ela falou assim, eu vou parar de estudar, porque onde eu estudo não é mais municipal, agora vai ser do estado, e a minha classe é no 2º andar. Então isso, para mim, aquilo foi uma sensação de impotência, que às vezes a gente pode até pensar que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então, ele se propôs, nós estaremos em Morungaba na próxima sexta-feira, para buscar esse contato com a secretaria dele e trazer para Vinhedo esses benefícios, os que não tem a gente trazer e os que já existem a gente aumentar a incidência. Pode passar? Na sexta-feira, ali no CEPROVI, ocorreu uma formatura de 2 turmas de linguagem de Libras, não é? A linguagem de Libras, ela faz a tradução para o deficiente auditivo, para o surdo. Não é? Abre um parênteses, semana passada eu falei um pouquinho da represa, dei alguns exemplos, que a represa poderia talvez ter uma placa de braille.
E aí uma pessoa me cobrou, ele falou assim, não, mas você estava falando de surdo e depois falou da placa de Braille. Eu falei assim, sim, óbvio, não é que a placa de Braille por deficiente visual, mas a deficiência, a inclusão, ela não é particular, não é? A inclusão, ela é geral. Então, parabéns ali. Especificamente, eu vou dar parabéns para a Paula, porque foram 2 turmas ali. A maioria, 99% dos que fizeram o curso são voluntários e não são deficientes, né? Não têm a deficiência auditiva. Então, que a gente possa divulgar que existe aí no município esse trabalho voluntário para que a gente inclua, de repente, alguém que a gente conheça. Pode passar? Ontem também teve uma ali na Santa Cruz, não é? O pessoal dos vicentinos, outro tipo de voluntariado, que faz um trabalho com as famílias carentes. Então, foi um almoço ali. Então, que a gente possa divulgar essas grandes ações. Pode continuar. Então, o convite para o próximo 23 de novembro, no CEPROVI, a gente estará promovendo o primeiro Fórum do Cuidador de Idosos. Então, a entrada franca, não é? Tem alguns participantes. A gente vai fazer uma mesa de debate nesse primeiro encontro para falar um pouquinho da profissão ou da quase profissão cuidador de idosos. Vou divulgar também na internet. Então, passou 6 minutos, essa é a minha intenção. Vou tentar fazer em 5 minutos esse resumo da semana. E agora eu quero voltar ao tema que eu falei a semana passada do turismo. Não é? A gente pensar turismo como uma forma de arrecadar dinheiro para a cidade. Pode colocar o primeiro? Então, o que eu destaquei ali? Destaquei o mapa mais atual, de 2016, do governo do estado de São Paulo. Cada uma daquelas regiões coloridas no estado de São Paulo, eles determinaram como novas regiões turísticas, não é? A gente conhece muito Vinhedo pelo Circuito das Frutas. Porém, o Circuito das Frutas não foi contemplado nesse novo método, né? Então, ele chama ali da região turística Bem Viver, e ali a gente pode ver em destaque do lado direito Vinhedo. O que eu quero mostrar com isso? A primeira imagem é para a gente ver a grandiosidade do estado de São Paulo e como Vinhedo ela pode se tornar um potencial de turismo. Pode colocar. Então, pode passar o próximo? Para a gente pensar, em 2013, no estado de São Paulo, ocorreu uma movimentação econômica de 10,9 bilhões de reais durante um ano. Na cidade de São Paulo, ocorreu um evento a cada 6 minutos. Ou seja, mais de 13 milhões de turistas por ano na cidade de São Paulo. Ontem, a gente viu ali a Fórmula 1, não é? Quantos turistas passaram em São Paulo e não souberam que, de repente, aqui em Vinhedo poderiam ter dado um pulinho aqui, comer uma macarronada, comprar um vinho, conhecer um trabalho particular, incentivar um trabalho, né, dos artesãos. E ali eu coloco também, 8 milhões de turistas de negócios e 3 milhões de turistas de eventos. Pergunta, estamos a 75 quilômetros de distância da capital, não seria possível deslocar uma parte deste grande potencial de turismo para a nossa cidade? Pode passar mais um. Aí eu vou passar rápido, né? São tendências turísticas, eu vou só destacar 2. Em 2017, a grande tendência busca por viagens a locais próximos. A gente sente no bolso, não é? São raríssimas exceções que conseguem fazer um turismo longo, né? Nós, aí, quem tem família, você se esforça para tentar levar um pouquinho a sua família em alguma distância. E aí eu quero recordar o que a gente passou esse ano. Não é? Vinhedo perdeu pouco que tinha do turismo, que, por exemplo, a Festa da Uva. Né? Foi anunciado a Festa da Uva para o ano que vem, e eu quero aqui fazer um parênteses. Quando a gente fala de turismo, a gente cuida de tudo, não só... Pode tirar essa imagem, depois a gente volta? O turismo, ele cuida não somente da questão, aquele que está diretamente ligado ao turismo, que é o produtor rural ou o produtor de algum produto, não é, que vai ser comercializado. Mas a gente precisa pensar a família. Não é? E aqui eu abro um parênteses. A gente recebeu aqui o regulamento da Festa da Uva para 2018 e a gente precisa repensar o quanto que a gente valoriza, de fato, as pessoas na cidade. A gente, de fato, valoriza as nossas famílias, nós valorizamos, vou aqui falar especificamente da mulher, não é? Tem o trabalho aí, estou vendo Patrícia Hassan, do trabalho bonito, né? Da Mulher Maravilha. Quantas pessoas voluntárias participam desse trabalho? E eu tenho total tranquilidade para falar aqui, porque as pessoas costumam rotular, não é? Ah, não, aquele grupo é
XXX. Ah, o outro grupo é YYY. Então, olha o paradigma que a gente vive. O paradigma, tudo aquela sensação que a gente não enfrenta, talvez por medo. Então, existe um paradigma muito grande, talvez nas promotoras da festa da uva. Não é? Eu até acredito que tem um sentido aqui, talvez foi feito há um longo tempo atrás, mas quando a gente... Vou dar um pulinho aqui na inscrição, por exemplo. Para ser promotora da festa da uva e do vinho, precisa ser brasileira, maior de 18 anos, até 35 anos, morar na cidade, ter disponibilidade, ser solteira, não ter filhos, não estar grávida. E aí eu faço uma pergunta. Será que a gente não pode dar um passo a mais para a gente acolher as pessoas? Já pensou que legal, que bonito, uma mãe fazendo propaganda da festa da uva? Não é? O marketing moderno, ele diz o seguinte, que você se identifica naquilo que está sendo vendido para você. Então, olha que bonito se a gente mostrar, de repente, uma trabalhadora, não é? Eu entendo que, de repente, tem uma parte das promotoras que vão fazer toda a questão propaganda. Mas, de repente, poderia colocar 6 promotoras, 3 que têm o vínculo não empregatício, não é? Ou não tem vínculo empregatício, estariam nas cidades fazendo a propaganda, mas também, de repente, a gente abrir esse critério. Pensar a mulher vinhedense. O que é, de fato, a mulher vinhedense? Qual é a característica? E aí volta para mim, naquela imagem do turismo, para eu encaminhar para o final da minha fala. Quero falar também, enquanto a Soninha vai colocando, pode colocar a última imagem, quero falar também das entidades da cidade. Olha quantos pontos turísticos ali rapidamente, só fazendo uma pesquisa, esse é o site da Avetur, não é? Associação Vinhedense dos Empresários de Turismo. Eles se organizaram e ali rapidamente a gente vê quanta oportunidade para trazer a discussão, o turismo na cidade. Rapidamente aqui no centro, dá uma agonia, não é? A gente desce aqui sentido estação ferroviária e a gente vê ali abandonado, né? Até os restos mortais do trem que foi queimado. A gente precisa fazer essa pergunta. A gente, de fato, vai enfrentar os problemas? E enfrentar o problema não é mascarar o problema. E aí, né, vou voltar a falar mais desse tema, a inclusão das mulheres. Eu acho que a gente precisa, de fato, pensar. Segunda que vem, o Brasil todo comemora a Semana da Consciência Negra. Vinhedo tem uma data estabelecida pelo finado vereador Rocha, a vereadora Sônia Odes. E o quanto que a gente utiliza essas informações para que a cidade cresça. Aí eu vou utilizar o restinho da minha fala para fazer uma pergunta. Não é? Essa semana, fico triste de perder tempo tendo que explicar, mas a partir do momento que está no site da Prefeitura, no dia 9 de setembro, abre aspas, declaração do senhor prefeito. Em relação ao transporte universitário, em outubro, a Prefeitura de Vinhedo irá reabrir o cadastro para que os estudantes interessados possam aderir ao CadÚnico, que é um sistema que contém informações sobre as famílias brasileiras de baixa renda, etc, etc. O objetivo da Prefeitura é oferecer um subsídio. Então, quem falou que ia cortar o transporte universitário de algumas pessoas, não fomos nós. Se tem uma falta de verdade aí, quem se pronunciou precisa assumir essa verdade. Por quê? Continua. E não mais ônibus fretado. Não como afirmação negativa aos estudantes que necessitam de transporte. Então, parabéns aos estudantes que se mobilizaram, parabéns à Prefeitura também que reconheceu, que fez o habeas corpus aí, talvez, fez as contas corretamente e voltou atrás. Não é? Eu não sei porque eles ficam bravos quando a gente fala que eles voltaram atrás, mas se declarou que não ia oferecer o transporte universitário para todos, porque é uma negativa, não é? Não ia oferecer transporte universitário. Voltou atrás, parabéns, não tem problema nenhum reconhecer, não é? E a gente está esperando, eu aguardo ansiosamente o final da reportagem, só está lá pesquisar no site da Prefeitura. Até porque eu não vi os cortes tão prometidos. Que bom que encontrou a questão financeira, não é? Mas eu queria saber, de onde veio esse dinheiro se não tinha o dinheiro para poder fazer o transporte universitário. E aí, para encerrar a minha fala, o tema de turismo. Foi reportado aqui, ó, região de Campinas terá 6 municípios com interesse turístico e Vinhedo não foi contemplado. Só uma informação, cada um desses municípios que foi contemplado com o governo do estado de São Paulo, inclusive
do PSDB, do atual prefeito, que também é do PSDB, não consegui entender essa dificuldade. O presidente da Câmara Estadual também é do PSDB, não consegui entender por que Vinhedo não foi contemplada. 650 mil reais por ano, a proposta poderia estar trazendo para a cidade. Então, fica aí uma lição de casa muito boa, a gente pesquisar um pouquinho, trabalhar um pouco mais e parar de ficar achando que a gente está inventando história aqui, porque eu vou vir aqui falar do que está publicado. Fiquem com Deus, uma boa noite.